Sim, somos um casal translésbico. Nossa, que bosta! Então, assim, pra você que é leigo e não sabe, antes de você comentar, assiste esse vídeo. O que significa um casal translésbico? Eu, o Andy e ela, Isa, ao nascer, fomos designadas como garotos, hombres. Bom, até aí sem novidade. Só que mal sabia o médico que, ao crescer, a gente não ia se identificar com esse gênero que foi imposto pelo médico ao nosso nascimento. Uma foi a história, homem. E o que acontece? Muita gente acha que a gente transiciona de menino para menina para pegar homens. E não é sobre isso. Mas não seria pra isso? Pra que seria então? Porque a orientação sexual é por quem eu me atraio. Tanto sexualmente, amorosamente, afetiva, de todas essas formas. Certo, de todas as formas. Então vamos lá? Identidade de gênero de nós duas, mulheres. Orientação sexual, lésbicas, porque a gente gosta de mulheres. Deu pra entender? Eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou mais um patriota e no vídeo de hoje a gente vai desenrolar essa treta aí que aconteceu entre o Painho e o Maduro, onde o Painho falou que estava assustado, o Maduro mandou ele tomar chá de camomila, depois chutou o pau da barraca, criticou o TSE, criticou as urnas. Eu tô passada, chocada. Meu Deus, Jesus. O que deixou os jornalistas militantes brasileiros eufóricos. Já falaram que o Maduro do dia para a noite virou bolsonarista, né? E aí Bolsonaro malvadão veio e ainda soltou um post ainda zoeira só para tirar uma onda. E aí no meio desse rolê todo o Celso Amorim deu uma passada de pano aí para as falas do Maduro, o que deixou aí alguns jornalistas da Globo News assim com um lampejo de jornalismo de verdade, né? É o que a gente vai ver aqui no vídeo de hoje. Então o vídeo tá bem interessante. Eu já peço a você, por favor, que você deixe aí o seu like para ajudar no engajamento do nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative o sino das notificações e se quiser e puder, deixa aí um comentário para estar ajudando no engajamento, tá certo? Muito bem, galera, feita a introdução do vídeo, a gente já vai direto aqui ao ponto, mas antes de falar de tudo isso, eu quero deixar uma coisa aqui bem clara, certo? Bom, como a gente vive em uma democracia relativa, eu quero deixar claro que as falas do Maduro com relação às urnas e com relação ao sistema eleitoral brasileiro não condizem com o que o nosso canal acredita, certo? Muito bem, dado o recado, agora toca o barco, vamos aqui para a notícia. Bom, pessoal, começando do início. Então, galera, nesses últimos dias, o Maduro criticou o sistema eleitoral brasileiro e as urnas, que é o que a gente vai ver nesse vídeo agora. Nosotros vamos a ganar otra vez y que en Venezuela va a haber democracia, libertad y paz. Que tenemos el mejor sistema electoral del mundo. Tiene 16 auditorías. Y se hace una auditoría caliente, como ustedes saben, el 54% de las mesas. ¿En qué otra parte del mundo hacen eso? En Estados Unidos es inauditable el sistema electoral. En Brasil no auditan ni un acta. En Brasil. En Colombia no auditan ni un acta. En Venezuela auditamos en caliente, en la mesa, el 54%. Então, galera, pois é, ele fez essa crítica aí os pseudo-jornalistas do Brasil já ficaram eufóricos, já falaram que ele virou bolsonarista do dia para a noite e tal, a Venezuela já virou uma ditadura sanguinária, mata todo mundo, que de fato é, mas eu nunca tinha visto esses mesmos jornalistas falarem isso com tanta veemência como eles estão falando agora, né? Pois é, como vocês puderam ver aí, ele chutou o pau mesmo e mandou a diretaça, mano. E isso daí deixou a militância jornalista brasileira totalmente eufórica, né? Já falaram que ele teve falas bolsonaristas e tal, e que ele virou bolsonarista, aquela coisa toda. E aí, vendo tudo isso, o nosso capitão, vocês sabem como é que ele é, né, mano? Ainda tirou uma onda com esse post aqui. Bota aí, editor.
Mano, esse capitão é mito mesmo, né, galera? Esse capitão é mito. Se Deus quiser, vai voltar aí em 2026. Então, galera, e olha só, eu não duvido nada dos jornalistas acreditarem nesse post. Escrevam o que eu tô dizendo. Eu não duvido de alguns jornalistas, ou da maior parte deles, acreditarem que esse post é de verdade. Mas enfim, teve tudo isso aí. Isso eu tô falando para vocês totalmente de forma bem resumida, tá bom? Pra gente chegar nesse ponto aqui, ó. E no meio desse rolê todo, antes de o Maduro criticar as urnas, criticar o sistema eleitoral brasileiro, já tinha sido acordado de que o TSE iria acompanhar o sistema eleitoral, acompanhar as eleições lá na Venezuela, né? Era o TSE e tal, que ia, enfim, ia lá, ia tomar de conta, ou melhor, iria acompanhar lá as eleições e tudo. Só que depois dessa crítica, parece que o TSE parece que não vai mandar ninguém para lá não, parece que não, é o que a gente vai ver agora no site aqui do G1. E no meio desse rolê todo, o Celso Amorim, ele parece que deu uma passação de pano aí para as falas do Maduro, e é o que a gente vai ver aqui agora no site do G1 aqui, por essa moça aqui, ó, que não é nem um pouco esquerdista. Vamos lá. Eu vou ler aqui para vocês, ó. O Celso Amorim mantém ida à Venezuela e diz que o objetivo do Brasil é contribuir para eleição correta e limpa. É isso aí. O assessor especial e ex-chanceler disse que conversou com Lula nesta quarta-feira, dia 24, e que o presidente concluiu que Amorim deve ir, mas que as coisas evoluem. Vamos tocar o barco, ó. Esse aqui é o Celso Amorim, ó, galera. É o ex-chanceler. Vamos aqui para cá, para essa parte aqui, ó. Semana conturbada. A relação entre os governos do Brasil e da Venezuela deu uma estremecida nos últimos dias, após a troca de farpas entre o Painho e o Maduro, depois de Lula se dizer assustado, abre aspas, né, assustado com a fala do venezuelano sobre possível banho de sangue em caso de derrota nas urnas. Maduro, sem citar nomes, disse que quem se assustou deveria tomar um chá de camomila. Ai, meu Deus. Eu torço pela briga, tá, galera? Eu torço pela briga. O presidente da Venezuela também fez acusações mentirosas de que o Brasil não tem eleições com auditorias. Por conta disso, o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, decidiu nesta quarta-feira não enviar observadores para acompanhar o pleito venezuelano. É o que eu falei para vocês. Apesar dessa turbulência entre os dois países, Amorim disse ao blog que a sua presença foi uma decisão do próprio presidente Lula. Então, assim, parece que foi o Painho que mandou o Celso Amorim ir lá na Venezuela e acompanhar o pleito eleitoral lá venezuelano, né? Agora a gente vai ver uma parte aqui na qual o Celso Amorim parece que deu uma passação de pano aí para o que o Maduro falou, né? Parece que, mano, ele parece que deu uma passação de pano aí, e é o que a gente vai ver aqui agora, galera. Vamos ler aqui. Sobre as críticas de Maduro ao Brasil, Amorim avalia que, abre aspas, não foram ofensivas conosco, que foram alusões. Eu acho que não podemos entrar no jogo de piorar as coisas, fecha aspas. Então, assim, o Celso Amorim está querendo dizer, pelo menos na minha opinião, pelo que eu entendi, ele está querendo dizer assim, não, as críticas não foram diretamente para nós, né? As críticas não foram conosco, aí a gente não deve piorar as coisas e tal, não é bem assim, deixa que eu deixo, aquela coisa toda, né? Vamos seguir aqui. Sobre a decisão de o TSE não enviar observadores, Amorim diz que a decisão ocorreu porque houve um ataque direto ao órgão, que ele chamou de, abre aspas, crítica específica. Então, assim, pelo que eu estou entendendo, o Celso Amorim separou as coisas aí. O Maduro não criticou o governo, ele criticou o TSE. Porém, meus amigos, o TSE é o Tribunal Superior Eleitoral. É ele que é responsável pelas eleições aqui no Brasil. E as eleições que aconteceram aí, que deixaram, que colocaram esse governo no poder, foram regidas pelo TSE, como sempre. Então o Maduro criticou o TSE, que na minha opinião de quebra é uma crítica a esse governo, entendeu? Se o Maduro está dizendo
que as urnas não são auditáveis, e isso é o Maduro que está falando, tá bom? Não sou eu já falei. O que o canal aqui acredita é totalmente o oposto, tá bom? Já falei isso no início do vídeo. Então o Maduro está criticando o governo também, só que o Celso Amorim está dando uma passação de pano. Isso daí deixou alguns pseudo-jornalistas da Globo News assim meio pensativos, e aí eles tiveram assim um lapso de jornalismo de verdade, e é o que a gente vai ver aqui agora. Traz aí, editor, o vídeo para a galera ver. A entrevista do Celso Amorim absolve Bolsonaro, porque, veja bem, o que o Maduro falou é que as eleições no Brasil não são confiáveis como a eleição na Venezuela, porque aqui a nossa urna não é auditada. Aí o que o Amorim diz destas declarações, que são as mesmas que Bolsonaro fez, inclusive naquela reunião com embaixadores, né? A essência é a mesma. A urna eletrônica não é auditada, ela pode fraudar o resultado de uma eleição. Aí o Amorim diz que elas não foram ofensivas, né? E, então, portanto, o Bolsonaro, né, se a gente fizer a correlação, também não ofendeu a democracia brasileira, apenas fez o que ele chama, o que Amorim chama de crítica específica. Porque na entrevista para você, ele diz que não houve um ataque direto ao órgão, mas uma crítica específica. Então, se a gente levar para o caso do Bolsonaro, ele também não atacou o Tribunal Superior Eleitoral, ele fez uma crítica específica. Então, o que o Amorim faz, na verdade, é defender por outros meios tudo que Bolsonaro pregou durante todo o seu governo. E, aliás, está impedido de se candidatar por conta disso, por conta dessa crítica. Então, se o Amorim passa pano para o Maduro, para as declarações do Maduro, ele também tem que passar pano para as declarações do Bolsonaro, porque tratam-se das mesmas declarações. A essência é a mesma, de que as urnas eletrônicas não são confiáveis. Então, no meu entender, o que o Amorim está fazendo é segurando um caixão. Porque o defunto é a união de governos de esquerda dos anos 90 na América Latina, em que ele foi um dos ideólogos dessa união. Ou seja, era Chávez na Venezuela, Evo Morales na Bolívia, era a Cristina Kirchner na Argentina e o Lula no Brasil. Então essa era a ideia, e o Pepe no Uruguai depois. Então essa era uma união que já não existe mais, Se você pegar ali o Petro da Colômbia, Boric do Chile, eles já falam numa linguagem que não é a linguagem, digamos assim, por exemplo, do peronismo e do lulismo, que agora resolveram largar a mão, ao que parece, do Maduro. Então você tem uma clara divisão aí da esquerda latino-americana, né, em relação principalmente a governos ditatoriais, como o chavismo. O chavismo, ele não nasce num movimento de massas, ele é uma quartelada, como todas as ditaduras da América Latina nascem no seio militar, dentro de um quartel. O chavismo nada mais é do que uma quartelada que passa a imagem de ser um movimento de massas, um movimento anti-imperialista, um movimento dos mais pobres, etc, etc. E, no fundo, não é nada disso. Então, o que pega mal, o que é contraditório, é você sustentar que o Maduro não atacou a democracia e sustentar que o Bolsonaro atacou a democracia. Para mim, esse é o maior problema, é o maior dilema do governo Lula. Muito bem, pessoal, como vocês viram aí, parece que a galera teve um lampejo aí, né, de jornalismo de verdade, de jornalismo crítico, né? Então, galera, bom, primeiro, é uma coisa a se pensar, né, mano? O jornalista agora deixou a gente raciocinando, e agora? Como é que fica, né? Mas enfim, pessoal, no meio desse rolê todo, eu torço pela briga, tá? No meio desse rolê todo aí, eu torço mesmo pela briga. Na minha humilde opinião, eu espero que o Maduro perca essas eleições e que saia da Venezuela de uma vez por todas. E se Deus quiser aí,
que o nosso capitão ou que alguém que ele indicar volte aí, né? Porque o nosso Brasil tem que melhorar, né, galera? Bom, pessoal, o vídeo que eu tinha para mostrar para vocês hoje é esse, né? Agradeço a todos que assistiram o vídeo, fiquem todos com Deus. Peço mais uma vez que deixe o seu like, deixa aí o seu comentário, se inscreve aqui no canal, ativa o sino das notificações, tá bom? E é isso, pessoal, até a próxima, fiquem todos com Deus, fui!